Olá, galerinha que segue o nosso canal. Aqui quem fala é o Fernando Abreu, para mais uma aula de Sociologia para o segundo ano do ensino médio, falando um pouquinho sobre trabalho e sociedade. A nossa proposta é entender que o mundo do trabalho é constituído de fenômenos mutáveis, suscetíveis à interferência de diferentes autores políticos e sociais. Nosso tema está aqui, neste slide, explicando as bases da sociedade de classes. Vai ser realmente o nosso subtítulo. Este mesmo assunto se encontra na página 214, no capítulo 9 do livro de vocês, ok? Iniciaremos falando um pouquinho sobre a classificação do trabalho. O trabalho ele vai ser classificado em trabalho intelectual e trabalho braçal. Nas sociedades ocidentais, o trabalho sempre foi usado para classificar as pessoas. Aquelas pessoas que estavam na escala social mais alta vão possuir aí o privilégio, a virtude de estar praticando o trabalho intelectual, enquanto aquelas pessoas que estão na base da pirâmide social se encontrarão aí propícias a fazer trabalhos braçais. O significado do trabalho nos períodos históricos, eles são bem nítidos. É o que nós iremos ver nos nossos próximos slides, certo? O trabalho braçal, no início, ele era visto como um trabalho indigno, um trabalho que somente alguns grupos sociais de escalas mais baixas, como já disse, né, de camadas mais baixas dentro da estrutura social, vinham a praticar, enquanto o trabalho intelectual vão estar nos grupos mais altos dentro da escala social. O trabalho braçal, como eu estava falando para vocês, ele vai estar presente como forma negativa na Idade Antiga e na Idade Média. Na Idade Moderna, haverá a transformação, a revolução política, a revolução econômica, e vai proporcionar uma mudança drástica na visão das pessoas que deveriam ser convencidas a trabalhar. Então, por isso mesmo que várias instituições, a religiosa, a familiar, as questões econômicas começaram a proporcionar esta visão de que o trabalho é algo positivo, o trabalho braçal. O trabalho intelectual, ele sempre foi visto de forma positiva, certo? E com isto, propôs-se que o trabalho braçal também viesse a ser colocado como algo que dignifica o homem também na contemporaneidade, assim abordando os 4 períodos que a sociedade ela registra de forma histórica, tá certo? Aqui no livro de vocês, essas informações irão ser encontradas na página 216, 217 e 218. Agora nós iremos ver o que se apresenta nos próximos slides, tá bom? Aqui nós temos uma pequena análise da sociedade ocidental na Idade Antiga. Ao lado você pode visualizar uma pirâmide social de Roma. Nós temos os patrícios, os plebeus, os homens livres e os escravos. O trabalho braçal ele era visto como algo proporcionado pela escravidão. Os romanos eles eram uma sociedade escravocrata. Aqueles que estavam no topo da pirâmide social faziam apenas trabalhos braçais. Os escravos, para os romanos, eles eram considerados como instrumentos vocais, instrumentos de trabalhos que falavam, certo? E com isso nós também temos os homens livres que faziam determinados trabalhos braçais também. Nós temos os plebeus que também faziam práticas de trabalhos braçais, e nós temos os patrícios que vão ser aí o grupo privilegiado e que não irão fazer nenhuma forma de trabalho braçal. As sociedades ocidentais antigas, como gregos e romanos, associavam o trabalho braçal com a escravidão, como eu já disse para vocês. Os romanos compreendiam o escravo como um objeto de trabalho apenas, criando assim termos como instrumentos não vocais, que seriam as enxadas, as foices, aqueles instrumentos que faziam o trabalho da terra, né, aqueles instrumentos que vinham a proporcionar um bom plantio. Nós temos instrumentos semivocais, que seriam os animais domesticados,
os bois, os cavalos, que traziam aí também uma facilidade em relação ao plantio, ao trabalho na terra. E por último nós temos os instrumentos vocais, que seriam os escravos, como eu já disse para vocês, aqueles instrumentos que falam, tá bom? A origem da palavra trabalho vem de um instrumento de tortura ou trabalho de tortura chamado tripalium, no qual as pessoas eram amarradas pelos braços e pelas pernas, como você pode visualizar aí na imagem, e eram torturadas constantemente. Tripalium, né? Tem daí a visão de três. Nós temos três troncos que vão proporcionar essa forma de tortura. A imagem negativa do trabalho braçal, principalmente braçal, foi criado sob o significado da palavra que no latim é tripalium, antigo instrumento de tortura ou instrumento de trabalho para aquelas pessoas que praticavam a tortura, tá certo? Nas sociedades ocidentais, na Idade Média europeia, a imagem do trabalho braçal ela continuava negativa, ela continuou negativa, porque havia a justificativa da religião de que não se atribuíam atributos intelectuais para a execução de determinadas tarefas físicas, ou seja, utilizava apenas a força física, sem nenhuma forma de espiritualidade, de questões intelectuais. Nessa imagem, ao lado você pode visualizar, né, a religião católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, como uma das grandes defensoras dessa questão do trabalho braçal como algo negativo, e que protegia determinadas camadas sociais. Né? Nós temos os aristocratas, nós temos os reis, nós temos o clérigo, né? Aquelas pessoas que faziam parte do clérigo que sustentava toda a estrutura social na Idade Média Antiga e na Idade Média Idade Média quase Idade Moderna, certo? Na Europa medieval, com a queda de Roma Ocidental, a visão negativa do trabalho braçal foi sustentada pela Igreja Católica Apostólica Romana, pois opunha-se ao ato de contemplação e elevação espiritual. Aqui nós temos as três camadas sociais. Existia uma classificação na sociedade na Europa medieval sobre a orientação do trabalho. Nós temos a pirâmide social da Idade Média Alta, com o clérigo no topo da pirâmide social, que eram aqueles que sustentavam a ideologia de que havia essa questão da não mobilidade social ou mínima mobilidade social. Nós estudamos isso no bimestre passado. Além disso, sustentava essa questão da negatividade, da visão negativa do trabalho braçal. Logo em seguida, nós temos os nobres, aqueles que guerreavam. Aqui dentro dos nobres, nós também temos os reis. E por último, na base da pirâmide social, nós temos os camponeses e os servos, os que trabalhavam na terra de forma braçal. As sociedades ocidentais, na Idade Moderna, houve aí uma grande modificação da visão do trabalho braçal. Nós temos uma visão positiva. A partir do surgimento do capitalismo, o trabalho passou de atividade repugnante à atividade que dignifica o ser humano. A visão positiva dessa nova visão é uma ideologia do capitalismo ao longo do século XVII e XIX que instituiu a orientação para o trabalho como fora de realização com forma de idealização individual e social. Então, quem trabalhava, ele era digno, certo, gente? Por isso mesmo que existia aí uma benevolência na visão das questões do trabalho braçal. Nós tínhamos que ter algum convencimento. Então, também a Igreja Católica Apostólica Romana, que antes sustentava uma visão negativa do trabalho braçal, veio a instituir a questão de que Deus protege a quem cedo madruga, aqui Deus protege aquele que trabalha de forma digna. E, além disso, nós temos várias histórias que foram proporcionadas por instituições familiares educacionais, de que quem trabalha, quem tem aí essa força de vontade, essa gana de vencer na vida, é aquela pessoa que trabalha.
tá bom? Nós temos aí esta ideologia que veio a surgir, que veio a ser criada, que veio a ser sustentada pelo sistema econômico capitalista, que foi uma forma de sistema econômico que veio a surgir nesse mesmo período, como eu acabei de ver, nós acabamos de ver aí no século XVII, no século XVIII, no século XIX. É um sistema que vai estar em desenvolvimento após o mercantilismo. A visão negativa, em contraponto às péssimas condições de trabalho e à exploração, desmistificava esse modelo idealizado pelos capitalistas, certo? As pessoas elas não tinham condições de trabalho dignas, mesmo tendo aí essa questão da ideologia da dignificação do trabalho humano, do trabalho do homem, do trabalho da mulher. Nós temos também a forma negativa, que é essas péssimas condições de trabalho, as empresas eram insalubres, pagava-se pouco para as pessoas, era o início de um sistema econômico que veio a ganhar grande força no finalzinho do século XVIII para o início do século XIX, com a máquina a vapor, com a industrialização, com a transformação aí a transição, na verdade, né, dessa mão de obra humana para a mão de obra da máquina, né, a maquinofatura. A manufatura vai ser substituída pela máquina, né, a maquinofatura, tá bom? E nós temos também uma pequena análise em relação ao trabalho no século XX. O homem ele já vai trazer tecnologias propícias para a produção em massa. O sistema econômico capitalista veio a ganhar força graças a determinados métodos como o Fordismo, o Taylorismo-Fordismo no início do século XX. Henry Ford colocou em prática aquilo que foi deixado por Taylor em suas teorias, e com isso trouxe uma inovação do que seria o trabalho. A visão do trabalho braçal ela continuava sendo positiva nesse período também. Nós temos dois períodos históricos que o trabalho braçal vão ser negativos, que vai ser a Idade Antiga e a Idade Média, e nós temos dois períodos históricos que vieram a proporcionar uma ideologia totalmente ao contrário, que o trabalho braçal é algo digno, algo bom, algo positivo, que até hoje nós possuímos, né, que é a idade moderna e a idade contemporânea, que é esta que nós estamos contemplando agora. As visões positivas em relação ao trabalho na idade contemporânea, no século XX, o aumento do ritmo de produção, né, com a máquina, o aumento da demanda de produtos industrializados, haverá aí uma intensificação da sociedade de consumo. O consumismo ele veio a ser alimentado no século XX, que é isso que nós vivemos até hoje, né, o consumismo dentro do sistema econômico capitalista. Uma visão negativa, o temor do desemprego, com a substituição da manufatura para a maquinofatura de forma grandiosa. Nós temos a precarização das relações de trabalho, mesmo tendo algumas conquistas graças às revoluções que aconteceram durante o século XIX e o século XX. E nós temos a terceirização ou trabalhos informais de forma frequente. O que é a terceirização? Na página 218 do livro de vocês, vem trazendo uma pequena definição do que é a terceirização, que eu vou ler para vocês agora. É um fenômeno pelo qual uma empresa contrata, por meio de outra, os trabalhadores necessários para realizar determinadas atividades. A empresa tomadora do serviço se beneficia da mão de obra necessária para a realização de suas atividades, mas não estabelece nenhum vínculo duradouro com o trabalhador. Então, os trabalhos terceirizados vão ser colocados como trabalhos informais. Existem três envolvidos, como você pode perceber, por isso mesmo que é a terceirização do trabalho. Nós temos a empresa que contrata o serviço e nós temos a empresa que recebe o serviço do trabalhador, né, que é o terceiro envolvido. Nós temos duas empresas e nós temos o trabalhador. O trabalhador é de forma informal, não vai haver nenhuma forma de vínculo com ele, de forma concreta, de forma que podemos dizer que irá ter uma determinada visão de futuro. Então, o trabalhador ele é contratado por uma empresa, o seu serviço, para estar trabalhando em uma segunda empresa. Tá bom? A terceirização acontece constantemente na nossa realidade social. Aqui no Brasil nós temos vários trabalhadores informais.
ainda. E nós temos empresas que são especializadas em trabalhos terceirizados também. Vamos começar agora as questões do trabalho em relação aos autores clássicos, Karl Marx, Max Weber e Durkheim. Muitas informações que nós iremos ver aqui, nós já vimos no primeiro ano do ensino médio em relação a esses três autores. Karl Marx, ele vai ser um economista, filósofo moderno, certo, gente? Vocês irão ver aí Karl Marx também na filosofia, lá no terceiro ano do ensino médio, de forma bem mais nítida, quando forem ver aí essa questão da filosofia moderna e da crise da metafísica. Karl Marx, ele também vai ser sociólogo, um sociólogo considerado clássico, e vai trazer aí a divisão da sociedade em classes, a análise da divisão da sociedade em classes, que seria a classe burguesa e a classe proletariada. Ela vai ser definida pela posição ocupada pelos indivíduos no processo de produção. O indivíduo e a sociedade, eles vão ser complementares. Não dá para que você venha a analisar o indivíduo sem antes analisar de qual classe social ele vem, ele está presente, ele está dentro. Certo? As classes sociais, como nós vimos também no nosso bimestre passado, vai ser uma forma de estrutura social baseada nas questões socioeconômicas. O sistema econômico capitalista, que, como nós vimos outrora, nos slides passados, ele vai ser um grande propulsor, né? Uma forma propulsora de trazer uma nova estrutura social. E Karl Marx vai analisar todos esses conflitos analisados com a perspectiva, com a visão da exploração do trabalho dentro das questões econômicas. Tá bom? Então, nós temos os proprietários ou não da produção. Nós temos os capitalistas, que vão ser os donos das empresas, das terras, e nós temos os proletariados, os filhos, né, a prole desse novo sistema, que vão ser os operários, aqueles que possuem apenas a força de trabalho como instrumento de trabalho, a força de trabalho como uma forma de ter essa relação com o capitalista. Nós não somos capitalistas em uma grande maioria, nós vivemos em um sistema econômico capitalista, certo, gente? E nós temos que ter essa reflexão de que o capitalista é aquele que possui capital. Se você não tem capital, se você não tem bens materiais acumulados, então você só vive dentro de um sistema econômico, você é um proletariado. Nós temos essas duas classes sociais identificadas por Karl Marx. Nesse slide você pode observar algumas teorias proporcionadas por Karl Marx para analisar essas questões de classes sociais dentro do ambiente de trabalho. Nós temos os três elementos identificados por Karl Marx no processo de produção, que são a força de trabalho, o objeto de trabalho e o meio de trabalho. A força de trabalho seria o potencial humano. O objeto de trabalho é aquilo que será modificado pela atividade humana. E o meio de trabalho são os instrumentos utilizados para produzir os itens ou o espaço em que são produzidos. Nas sociedades capitalistas, o trabalho é colocado como uma força de modificação. O objeto, para este, se torne algo que possa ter valor de troca. O lucro é um objetivo final de todo esse processo. Como a mercadoria pertence ao investidor, que é o capitalista, no caso é o burguês, o excedente obtido pela troca desses bens que são produzidos na força de trabalho industrial vai ser dele. O excedente obtido pela troca, pela venda do produto, fica com o burguês, com o capitalista, já que ele vai ser o grande investidor. Ao lado você pode ver aí, né, a sociedade capitalista, uma visão marxiana, né, os capitalistas versus os proletariados, os capitalistas lutando para conseguir cada vez mais capital e os proletariados sendo explorados e lutando por seus direitos. Isso aconteceu durante o século XIX e o século XX. Os proletariados eles se organizaram de forma bem mais acentuada e começaram a exigir alguns direitos necessários para
uma melhor vivência entre essas duas camadas sociais dentro do ambiente de trabalho. A relação de produção é baseada na exploração, segundo a visão marxiana. A sociedade capitalista é marcada pela luta entre duas classes sociais, que são essas duas que eu acabei de falar, que são os capitalistas e o proletariado. A luta entre as classes sociais é a luta de interesses muito distintos. Os capitalistas pela questão do lucro, o objetivo final de toda essa forma de produção, essa exploração que Karl Marx vai identificar. E nós temos o proletariado. O proletariado vai lutar por direitos de possuir determinadas formas de trabalhar, por exemplo, de vivenciar, de conviver com as pessoas de forma melhor, tá bom? Outra característica que Karl Marx vai identificar dentro das questões de trabalho vai ser a mais-valia. Nós falamos sobre lucro, a mais-valia ela vai ser o excedente, é a diferença entre o valor da quantidade de trabalho necessário para produzir uma mercadoria e o que o trabalhador efetivamente recebe como salário para produzi-lo. Então, nós temos aí essa exploração de trabalho como uma das grandes teorias analisadas por Karl Marx durante as suas análises, nas suas observações do meio de trabalho, da produtividade. E aí nós temos a mais-valia como um valor, uma quantidade que não corresponde ao trabalho do trabalhador. E isso, né, faz com que o capitalista ele lucre cada vez mais e com mais intensidade, com maior quantidade. Existem, gente, duas formas de produzir a mais-valia, que são a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Essas duas definições se encontram aqui ao lado. A absoluta vai haver o aumento do lucro, que é o objetivo final. O lucro vai para o capitalista a partir do aumento de horas trabalhadas do operário. Esses operários eles iam receber a mesma quantia pelo seu trabalho, mesmo tendo horas a mais. Essa forma de mais-valia, ela aconteceu muito no início do capitalismo, no início do sistema econômico capitalista, certo? As horas de trabalho, elas foram colocadas de forma bem mais acentuadas para que o capitalista ele viesse a lucrar cada vez mais. E a mais-valia vai ser essa diferença do valor da quantidade do trabalho colocado naquela quantia de objetos produzidos e né, daquilo que é pago ao proletariado. É só para lembrar. E nós temos os tipos de mais-valia, que é a mais-valia relativa. A mais-valia relativa, ela utiliza as tecnologias. É o que vai acontecer lá no Taylorismo Fortismo no início do século XX, na Idade Contemporânea. As tecnologias, a maquinofatura, ela vai aumentar a produtividade e automaticamente a lucratividade do capitalista. Com o mesmo número de trabalhadores, às vezes, e os mesmos salários por estar executando aí, manuseando a máquina. Então, nós temos a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. Nesta imagem, que já foi utilizada até mesmo no Enem, você pode ver o que é a alienação. A alienação. Karl Marx e a história da exploração do homem traz aí a definição do que é a alienação, que é um processo que está relacionada à desapropriação dos meios de produção e dos resultados de seu trabalho. O ser humano que trabalha, muitas vezes, eles não sabem o quanto vale aquele produto que está fabricando, e muito menos com a maquinofatura, o fim de todo o processo, só sabe aquela parte. Muitas vezes essas críticas elas vieram a ser colocadas por Charles Chaplin, aí no século XX, no século que apareceu o cinema para muitas pessoas,
observarem como o trabalho ele trazia uma forma de alienação às pessoas. A apropriação do objeto aparece como alienação, a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto capital. Essa vai ser uma das frases que é colocada aqui no slide de Karl Marx. O que é a alienação do trabalho? Quanto mais o trabalhador produz, tanto menos ele possui aquele objeto. Nós já vimos anteriormente, nos slides passados, nas lâminas passadas, de que aquilo que é produzido pelo proletariado não é dele, é do burguês, é do investidor, é do capitalista, que vai lucrar, certo? Que vai lucrar com a venda, com a troca desses materiais. Aí nós temos aí a charge, cai muita charge no Enem, viu, gente? Então é interessante que a gente venha a analisar tudo que está ao nosso redor, o texto, a imagem, o tema, os autores também que podem cair na sua avaliação de Enem. E nós temos dois personagens, como você pode observar, né? Trabalhando em uma esteira, que vai ser um dos grandes símbolos aí da produção em massa no século XX, né? Do Fordismo, Taylorismo, Fordismo. E nós temos pessoas que se especializam em determinados trabalhos. Nós temos o menor e nós temos o maior. O maior, ele vai falar: amanhã eu me aposento. Sabe o que vou fazer? Vou caminhar até o final desta linha e descobrir o que estive fazendo nesses últimos 30 anos. Quanto mais o trabalhador ele produz, quanto mais ele faz o produto, menos pode possuí-lo. Você pode perceber aí que o texto e a imagem condiz muito. Este mesmo trabalho sendo executado durante 30 anos e a pessoa não sabe para onde é que vai, né? Todas essas peças que está colocando, né? Todos esses pinos que ele coloca no produto que sai da máquina. Ok? Nosso próximo autor, que também vai estar aí no seu livro, no capítulo 9, vai ser Max Weber, autor clássico da sociologia, a ética do trabalho. Relembrando, né, um pouquinho sobre Max Weber, ele vai sair dessas questões de análise do capitalismo somente por questões econômicas e vai analisar por questões culturais. Nós vimos isso também no nosso bimestre passado, né? Quando chegamos a visualizar aí essa análise de Karl Marx e logo em seguida Max Weber. Com o intuito de se contrapor a Karl Marx, Max Weber propõe uma compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural, dos âmbitos culturais, em vez de econômicos. Aqui nós temos a imagem de Max Weber. Max Weber ele analisou duas das ramificações da Reforma Protestante que aconteceu com grande força no século XVI. No caso, a análise veio na observação do puritanismo e calvinismo, que tinha como proposta a reforma das doutrinas cristãs na Inglaterra no século XVI. Ao lado você pode visualizar a imagem de Martim Lutero, né, pregando aí algumas observações sobre aquilo que era colocado pela Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média. Tudo isso veio a proporcionar a divisão de determinadas religiões cristãs, como você pode observar. Max Weber ele vai analisar uma das questões culturais que veio a proporcionar o crescimento do capitalismo, que vai ser a religião. Aquelas pessoas que seguem determinadas religiões, como o puritanismo, o calvinismo, o protestantismo, no caso, seriam aquelas pessoas que vinham a crescer mais dentro do sistema econômico. Fatores que levaram à interligação religiosa e o sistema capitalista para Max Weber. Uma presença significativa dos protestantes entre os empresários e os trabalhadores qualificados.
Essa vai ser uma das primeiras observações que Max Weber vai ter ao analisar as questões culturais do crescimento do trabalho dentro do sistema econômico capitalista. Aquelas pessoas que tinham as mesmas religiões seriam aquelas pessoas que iriam invertir no trabalho. A conexão entre as mudanças na esfera religiosa e as transformações na economia é chamada por Max Weber como espírito do capitalismo. Uma das suas principais obras, né? Vai trazer essa titulação, o espírito do capitalismo. O espírito, né, proporcionado pela ideologia cristã protestante que veio a nascer, que veio a ganhar grande força no século XVI e durante os séculos seguintes. Teorias weberianas em relação ao trabalho. O protestantismo, com seus valores, crenças e ideologias, cria uma predisposição ao trabalho e à salvação da alma. O trabalho vai ser exaltado constantemente nas ideologias cristãs protestantes. O trabalho vai ser visto como fonte de salvação, visto como atividade de glorificação de Deus. Por isso mesmo que grande parte das pessoas que estavam presentes dentro dessa mesma religião, dessas religiões, dessas ramificações religiosas protestantes que ele veio analisar, vão ser os investidores, vão ser empresários, porque eles trazem, né, esta forma de visualizar o trabalho como algo que glorifica o espírito, que traz a salvação, que vai trazer aí um método racional de como o trabalho é importante para o homem, tanto físico quanto espiritualmente. Aí nós temos o último ponto, que seria a questão da vocação. O desenvolvimento de uma vocação, de algo que deve ser praticado, um trabalho, é um trabalho, ao mesmo tempo uma prática metódica e racional de busca e desenvolvimento espiritual, a vocação. O trabalho, ele não vai ser algo somente que ocupa a mente do homem, vai ser uma vocação, aquilo que o homem ele tem prazer de fazer, certo? Que traz aí uma glorificação, algo divino, uma salvação da alma. Weber, ele busca informações a partir da história da racionalização do trabalho, a explicação para o surgimento das relações de trabalho, no qual o trabalho vem a ter uma imagem positiva, né, como nós vimos também outrora, passa a ser valorizado, vem a se tornar uma vocação que dignifica o homem. O trabalho na idade moderna e na idade contemporânea vão ter visões positivas. E o protestantismo vai ser aí um dos grandes pontapés para o crescimento e desenvolvimento do sistema econômico capitalista, segundo Max Weber. A riqueza é um sinal da salvação, e a ética protestante é a da produção da glória divina, a produção da prosperidade. Então, a ética protestante, feita para o acúmulo e não para o consumo e gastos supérfluos, é o fator cultural determinado por Weber para destacar o crescimento do sistema capitalista. Gente, aqui nós temos um resumo, do que nós vimos aí, o que Max Weber vem analisar. A riqueza é um sinal de salvação. A pobreza é algo que vai trazer uma preocupação para os religiosos dessa corrente, já que traz aí a questão da preguiça, do pecado, algo, né, que vai trazer uma visão de que as pessoas elas gastam de forma supérflua aquilo que é digno do homem, aquilo que é vencido, que é glorificado com o seu trabalho. A ética protestante, o espírito do capitalismo, vai ser uma das principais obras de Max Weber, no qual ele vai trazer todas essas observações que nós estamos vendo agora. E várias outras também que nós iremos ver nos próximos capítulos, quando nós falarmos sobre Weber. Weber ele vai estar trazendo as concepções relacionadas ao racionalismo, a ética protestante, para questões do trabalho, a ideologia protestante para as questões positivas do trabalho, a glorificação divina, a vocação do homem. Tá bom? Então, se cair no Enem, algo relacionado a Weber dentro
sociologia, né, das questões de sociologia, podem estar sendo voltadas para essa questão do racionalismo, da ação social, que foi um assunto que nós vimos lá no primeiro ano do ensino médio, da ética protestante, da ideologia do trabalho como uma forma de glorificação do espírito do homem. Tá bom? E o nosso último autor clássico, né, que não podia faltar, é Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele traz a divisão do trabalho, uma visão de divisão do trabalho dentro de uma obra também com esse mesmo nome, em que ele traz a diferença da visão marxiana e consolida como um dos fatores que proporcionam a interligação entre os indivíduos e possibilitará a existência da coesão social. Relembrando algumas teorias de Durkheim, né, durkheimianas, nós temos aí a coesão social, que é algo que inibe determinados comportamentos dos indivíduos dentro de determinadas sociedades. Toda sociedade vai ter coesão social, segundo Max Weber, e a visão do trabalho desse autor vai trazer a concepção de duas formas de organizações sociais. A divisão do trabalho é um processo de especialização de funções que tornam os indivíduos interdependentes. Para este autor, a modernidade é caracterizada pela predominância da solidariedade orgânica, sendo que a divisão do trabalho produz um elo entre os indivíduos. Já as sociedades capitalistas, caracterizadas pelo alto grau de divisão do trabalho e por uma maior heterogeneidade pessoal-cultural, Durkheim ele aponta a existência da solidariedade orgânica. A grande diversidade de funções e de trabalhos produzidos nessas sociedades capitalistas faz com que se fortaleça a interdependência entre os integrantes dela. Nesse caso, a coesão social não é garantida pela rigidez de uma consciência coletiva, mas baseia-se na exigência de suprir as necessidades individuais, tendo em mente o que é produzido pelos outros membros do grupo. Certo? Então, nós temos aí a divisão social, que é algo que une e ao mesmo tempo traz a divisão e a individualidade dos indivíduos dentro da sociedade. A coesão social, que é algo que traz aí essa união de grupo, de agrupamentos. Na visão durkheimiana do trabalho, ele explica a harmonia entre os indivíduos dentro da sociedade. Nós temos aí as duas formas de solidariedade, tá bom? Que também vão estar presentes no livro de vocês, na página 220 e 221, as explicações de Durkheim em relação ao trabalho. Eu até mesmo já citei o que é a solidariedade orgânica, que vai estar presente principalmente no sistema econômico capitalista, nas sociedades capitalistas. E nós temos também a solidariedade mecânica, que é uma forma de solidariedade, algo que traz uma interdependência de forma bem mais acentuada, que vão estar presentes principalmente em sociedades mais singulares, segundo alguns autores. Então, nós temos aí uma divisão do que é a sociedade em sociedades complexas e sociedades singulares. As sociedades pré-capitalistas seriam caracterizadas pela solidariedade mecânica, com pouca divisão do trabalho, como mostra aí esta imagem. A questão da mecânica, as pessoas elas vão saber fazer todo o processo de trabalho. Vai ser muito diferente da solidariedade orgânica, no qual as pessoas elas vão ter trabalhos muito específicos. Segundo o autor, dependendo da intensificação, da especialização, da divisão do trabalho, pode gerar dois modelos de solidariedade, né, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica ocorre nas sociedades primitivas, pré-capitalistas, nas quais o indivíduo diferem pouco entre si e partilham dos mesmos valores e sentimentos. Muitas pessoas elas se confundem em relação à solidariedade mecânica e orgânica. Por quê? Porque associam a mecânica à industrialização. A mecânica é algo automático. As pessoas elas nascem e vão aprender todo o processo de trabalho, de produção,
dependendo muito aí das questões de sexo, de idade, as questões de agrupamentos. Todas as pessoas vão saber fazer tudo. Por isso mesmo que é mecânico, é algo automático. Já a solidariedade orgânica vão estar presentes em sociedades capitalistas complexas, pois haverá uma maior divisão de trabalho entre as pessoas que fazem parte dessa sociedade. Ok, gente? Outras análises durkheimianas, que também nós já vimos no primeiro ano do ensino médio. A anomia, quando falta organização, solidariedade, interdependência entre os indivíduos de uma determinada sociedade, haverá a anomia. A exploração capitalista vai ser uma forma de anomia, que, segundo este autor, vai ser um problema moral, um problema criado pela sociedade. Aí associando nosso assunto de filosofia e sociologia, né, pessoal? A questão de moral e ética. A moral, ela vai ser algo criado pela sociedade. Então, um problema moral, essa exploração do trabalho, segundo Durkheim. Tá bom? Durkheim reorienta as tensões sociais criadas pela exploração capitalista e, interpretando-as, ele tem aí o diagnóstico que é algo moral. Se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não estão prontamente regulamentadas pelas instituições sociais. Existe o que ele vai chamar de anomia. O método durkheimiano ele é muito semelhante aos métodos utilizados pelas ciências biológicas. Por isso mesmo que eu falei a questão de diagnosticar, porque a anomia, para Durkheim, vai ser algo que é considerado como uma doença, um problema dentro da sociedade. A sociedade é um órgão vivo, é um organismo vivo, interdependente. Os indivíduos eles vão sofrer coesão social, vão ser impedidos de fazer determinadas ações, determinados atos, vão ser coagidos a pensar da mesma forma ou um semelhante, graças a uma determinada cultura. E a anomia vai ser uma falta de regras. A exploração do trabalho vai ser uma forma de anomia, uma forma de problema. A pobreza vai ser outra forma de anomia, né? Outro problema social. Se as pessoas elas não fizerem o que tem que fazer dentro dessa forma de solidariedade, elas se tornam aí, né, algo a se preocupar dentro do organismo vivo. E ao lado você pode ver até mesmo a etimologia da palavra anomia, que quer dizer ausência de normas, e vem do grego sem norma, sem, né, a, e nomos, que significa regra, norma, anomia, falta de regras, certo? O conceito varia de sentido nas obras de Durkheim. A divisão do trabalho social e o suicídio, que são duas de suas principais obras que podem aparecer no Enem, viu, gente? Como já apareceu. Sendo mais preciso, este segundo livro, conforme trecho abaixo, né? Que seria a questão do suicídio. A anomia, quando as ações dos indivíduos não são mais reguladas por normas claras e coercitivas. Nesse caso, eles correm o risco de estabelecer objetivos inatingíveis, de se lançar à escalada do desejo e das paixões, dos desejos e das paixões que vêm a proporcionar os problemas sociais. Ok? Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre as questões de revolução industrial. No livro de vocês, traz aí essa questão das mudanças da experiência de racionalização do trabalho na página 221, na página 222, na página 223 e 224, no qual mostra os dois métodos colocados por essas revoluções que aconteceram durante esses 3 séculos. E aí eu trago para vocês nessa imagem algumas características dessas revoluções. Revoluções econômicas. Na geografia e na história, muitas vezes se utiliza revoluções industriais ou etapas da revolução industrial, tá bom?
Na sociologia, nós utilizamos como revoluções econômicas, fases da revolução econômica. Etapas da industrialização mundial. Nós temos no século XVIII, aí o artesanato, a manufatura como formas de produção de massa. A primeira revolução industrial, ela aconteceu na Inglaterra. A indústria moderna, ela começou a ganhar força, né? A maquinofatura, a utilização do carvão mineral. Nós temos o século XIX, a segunda revolução industrial, a segunda fase da revolução econômica, a descoberta da eletricidade e do petróleo impulsionou essa nova revolução, essa nova etapa da revolução econômica. E nós temos no século XX, a terceira revolução industrial. Algumas principais características vão ser a mecatrônica, a química fina, a informática, a robótica, a produção em massa, o consumismo, que veio a crescer constantemente no século XX graças a métodos como o taylorismo fortíssimo, que é o que nós iremos falar nos slides que vem. Nós temos aí o taylorismo, também conhecido como administração científica. O taylorismo é um sistema de organização industrial criado pelo engenheiro mecânico e economista norte-americano Frederick Wilson Taylor, né? Por isso mesmo que se chama taylorismo. Vai ser uma análise teórica. Aqui nós temos a imagem deste autor, Frederick Taylor. O Taylor, aos 23 anos, inseriu os processos científicos no processo de produção em suas obras e análises relacionadas ao trabalho. Inventou um novo método de corte de aço, introduziu no trabalho o método de observação e experimentação constante, e a consequência que ele observou foi o aumento de produtividade graças a essa proposta. Lembrando que Taylor ele vai trazer características teóricas. Já Henry Ford, né, que também vai ser citado daqui a pouco, vai ser um dos grandes propulsores da terceira revolução industrial, no qual ele vai colocar em prática aquilo que Taylor, né, Friedrich Taylor, veio a colocar em suas obras. Os primeiros estudos essenciais desenvolvidos por Taylor vão ser as instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores. Haverá aí uma formação para os trabalhadores para haver uma maior produtividade, planejamento e atuação dos processos constantemente, certo, pessoal? As questões que Taylor vai proporcionar vai ser as questões constantes. Constantemente haveria aí as melhorias para os trabalhadores, para os administradores, para as questões de produtividade e lucratividade. Estabilidade, a coparticipação entre o homem e o trabalho, autocontrole das atividades desenvolvidas e as normas procedimentais, que vão ser aí as normas proporcionadas pela produtividade. Recursos propostos por Taylor: o rendimento diário aceitável, baixar os salários daqueles que se recusavam a melhorar a produção, são algumas soluções, né? Reduzir o preço do trabalho por peça, admitir operários novos, ensinando-lhes pessoalmente os processos a serem seguidos. Como eu disse para vocês, a formação vai ser uma das grandes propostas de Taylor. Concretizar a promessa de que, uma vez terminado o treinamento, continuariam a produzir do mesmo modo. Algumas propostas de Taylor. Organização racional do trabalho, Taylorismo. Análise do trabalho e estudo do tempo e movimentos, estudo da fadiga humana, divisão do trabalho e especialização do operário, desenho de cargos e tabelas, incentivos salariais e prêmios por produtividade, condições de trabalho, padronização, supervisão funcional, o homem econômico, pagamento diferenciado para quem produzia acima de certo padrão. E nós temos aquela pessoa, né, que adota, que abraça tudo isso que nós acabamos de ver com as teorias de Taylor.
Henry Ford foi o primeiro a pôr em prática na sua empresa Ford Motor Company o Taylorismo. Posteriormente, ele inovou com o processo do Fordismo, que absorveu aspectos do Taylorismo. Consistia em organizar a linha de montagem de cada fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matéria-primas e de energia, os transportes, a formação da mão de obra. Henry Ford, ele foi um dos grandes pioneiros em relação à produção em massa. Ele veio a proporcionar uma boa parte daquilo que Taylor veio a analisar em suas observações, certo, gente? E com isso, ele veio a ser aí uma das grandes imagens que vai ser colocada no livro de vocês na página 222. O modelo taylorista fordista ocasionou alto índice de rotatividade, sobretudo nas áreas mais próximas às linhas de produção, com baixo nível de qualificação educacional e profissional dos operários, o que tornava descartáveis. Esse sistema de organização do trabalho se expandiu para o mundo e passou a ser amplamente utilizado no século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a partir do grande crescimento econômico produzido pelo consumo de massa. Certo? No contexto atual, a organização do trabalho experimenta uma nova estrutura, gente, apoiada na flexibilização das relações de trabalho e dos processos produtivos, além de intensa utilização de tecnologias da informação. Esse novo padrão surge como necessidade de adaptação às transformações do sistema capitalista. O mercado globalizado forçou o desenvolvimento de novas estratégias de racionalização e de redução de custos, que tiveram também sérias implicações na qualidade e na quantidade do emprego. Ok? Então, Henry Ford, o Fordismo, ele foi um dos grandes precursores, não canso de dizer, os grandes precursores, um dos grandes pioneiros em relação à produção em massa, a terceira revolução industrial, a forma de como o trabalho até hoje, em grande parte das indústrias, é utilizado ainda. Nós temos aí os princípios do Fordismo, a intensificação, a economia e a produtividade, a intensificação, diminuir o tempo de duração com o emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. A economia consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação. A produtividade, aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período, por meio da especialização e da linha de montagens. O operário ganha mais e o empresário tem maior produção. O sistema Fordismo, trabalho dividido, o trabalho vai ser repetido, o trabalho vai ser em cadeia, o trabalho vai ser contínuo. As características do Fordismo vão ser essas, que estão expostas aqui nesse slide. É um sistema de organização industrial criado por Henry Ford, em que a matéria-prima é interruptamente trabalhada, desde as operações elementares até o completo acabamento do produto. Ford ele resolve aplicar a organização científica do trabalho, produzindo muito, intensamente e economicamente, como nós vimos no slide anterior. Consequências do Taylorismo e do Fordismo no início do século XX. Estes dois modelos de produção produziram inúmeras transformações sociais e econômicas no mundo no século XX, no qual vão ser em destaque o aumento da produtividade industrial, a diversificação dos produtos fabricados, o consumismo, certo, gente? Aqui nós estamos visualizando. Estabilizou a mão de obra nas fábricas e no cotidiano das pessoas, concentrou a riqueza em poder da burguesia, algo que já vinha acontecendo, mas veio ganhar intensificação no século XX, deu origem nas manifestações contra as péssimas condições de trabalho, aprofundou a divisão técnica do trabalho, aumentou o consumo de recursos naturais no processo de fabricação e, principalmente, os danos ambientais. Então, nós temos esses pontos que vão ser consequências. As manifestações, os movimentos sociais vieram a ganhar grande intensidade também,
no século XX, no qual as pessoas elas começaram a exigir uma melhor condição de trabalho. As empresas elas eram insalubres e os salários deles eram poucos pela quantidade de trabalho que as pessoas elas possuíam. Como vocês viram, né, anteriormente, no slide anterior, havia grande rotatividade, uma insegurança muito grande em relação ao trabalho. A manufatura veio a ser trocada pela maquinofatura. Nós tivemos aí uma grande intensificação também da exploração do meio ambiente, né? Algo que veio a ganhar grande reflexão durante a década de 70, 80, 90, que até hoje, né, nós sofremos com essa questão, com essa ideologia de que em determinado momento não haverá mais recursos naturais. Essa intensificação da exploração do meio ambiente, ela veio a acontecer com a mesma proporção de que houve aí essas questões da revolução, das fases da revolução econômica. Nós tivemos a primeira revolução, a exploração do carvão, a segunda, o petróleo, a terceira, né, todos os recursos naturais começaram a ser explorados de forma intensa, de forma pesada, e tudo isso vai acontecer com o método Fordismo, né, Taylorismo no século XX, como vocês podem ver aí nesse último ponto. A ênfase na separação entre a concepção e a execução promoveu a desqualificação do trabalho, pois partia-se do princípio de que os trabalhadores eram pagos para executar e não para pensar. Aqui nós podemos visualizar de forma nítida o que Karl Marx veio a destacar, o que é alienação. As pessoas eram pagas para trabalhar, para praticar trabalhos físicos e não para raciocinar, muitas delas, né? Algumas das características desse sistema é o alto nível de rotatividade, como também já foi dito, nas áreas mais próximas à produção. O baixo nível de qualificação educacional e profissional dos operários proporcionavam essa rotatividade constante. O Taylorismo ele vai ser um modo de organização do produto na produção capitalista, originada pelo engenheiro Taishi Oni, no Japão. Vai ser um resultado de conjuntura desfavorável do país. A crise que atingiu o capitalismo a partir da década de 70 criou um ambiente favorável ao surgimento de mudanças que representam o afastamento radical dos princípios fordistas, caracterizado como um pós-fordismo. Nesse contexto, passa a se destacar um sistema de organização do trabalho denominado toyotismo ou onismo, graças aí o engenheiro Taishi Oni. Apesar de a Toyota ter adotado o método na década de 50, só 20 anos mais tarde ele veio a se tornar um paradigma para o contexto mundial. O toyotismo promoveu a passagem do sistema de produção estático para os flexíveis. A flexibilidade na produção está ligada à ideia de fabricação enxuta, pois rompe com um modelo de produção em série que necessitava de muitos trabalhadores. O toyotismo pôde dar conta de pedidos pequenos de mercadorias feitas especialmente para um único cliente, bem como o da customização em massa. O que é uma customização em massa? Seria uma produção em grande quantidade que atende a demandas específicas individuais e custos semelhantes aos dos produtos fabricados em massa. Hoje em dia, pode-se identificar esse modo de produção nas empresas que não possuem lojas físicas, somente pela internet, e vendem um produto ao cliente antes mesmo de fabricá-lo, o que se ocorre depois de as especificações serem definidas pelo consumidor na loja virtual. O toyotismo foi criado na fábrica da Toyota, no Japão, como já foi dita, na Toyota Motor Company, após a Segunda Grande Guerra Mundial. Esse modo de organização produtivo ele foi elaborado por Taishi Oni, também chamado de onismo, por isso, novamente, repetindo, e que foi caracterizado como uma filosofia orgânica da produção industrial. O modelo japonês adquiriu uma projeção global, principalmente na década de 70, 80 e 90, graças aí à crise do petróleo.
Gente, algumas das características do toyotismo seria a organização da produção e da entrega mais rápidas, capacidade de rápida alteração dos modelos a serem produzidos, flexibilidade na produção, no momento e na quantidade exatos, que vai ser aí uma das principais características, né, do toyotismo ou unismo, que vai ser o just time. Importância da quantidade dos produtos, baixos preços a partir da lógica de empresa enxuta e customização em massa, como nós já falamos anteriormente, os estoques baixos, um número reduzido de trabalhadores polivalentes e multifuncionais. Vão ser as principais características. O Just Time vai ser um sistema adotado pelo toyotismo que se baseia na coordenação minuciosa de entrega de produtos ou matérias-primas para a produção, ou seja, um sistema de terceirização pela qual não é preciso estocar produtos. Essa produção sob medida, sob demanda, permite que a empresa venda o produto antes de comprar as matérias-primas necessárias para fabricá-lo. Caso ocorra qualquer problema na entrega da matéria-prima, toda a produção estará comprometida, certo? Então, o just time seria o tempo certo de entregar, o tempo certo de fabricar, o tempo certo de estar dando aí o feedback para o consumidor, o just time. A troca de paradigmas entre o Fordismo e o Taylorismo, né, como está colocado aqui neste slide. O Fordismo ele vai ter uma produção em massa de bens padronizados, já o Toyotismo vai ser uma produção de pequenos lotes de produção variados, vai ter um estoque enxuto. Imensos estoques mínimos, trabalhador vai ser alienado, vão ter trabalhos bem específicos, tarefas repetitivas. Já no toyotismo, o trabalho vai ser reflexivo, vai ser pensar e executar, vai ser polivalente. Os sindicatos no Fordismo eles vão ser fortes, já que a terceirização, mesmo existindo, haverá aí a luta dos proletariados em relação ao bem-estar dentro da produtividade. Já o toyotismo, o sindicalismo, ele vai ser esvaziado, já que as pessoas elas vão ter aí mais no cotidiano a terceirização, garantias trabalhistas, e no toyotismo nós temos o desemprego. O Fordismo, mesmo tendo essa questão de rotatividade na linha de produção, graças a essa desqualificação educacional que eles possuíam, havia um pouco mais de garantia de empregabilidade em relação ao toyotismo. O toyotismo, pessoal, ele vai ser adotado em grande escala no mundo graças a uma crise, como nós vimos anteriormente, a crise da década de 70. Então, o desemprego ele vai estar muito presente, principalmente porque as pessoas elas não tinham uma qualificação de trabalho que dava essa ampla questão de pensar e executar. O toyotismo, hoje, no século XXI, ele vai ser muito utilizado nas empresas. Na verdade, o Fordismo também vai ser muito utilizado nas empresas, vai ser uma fusão entre esses dois sistemas, um estático, um estável e o outro flexível, para que houvesse aí, né, essa questão da adaptação dessas novas formas de comunicação. E por fim, nós temos aqui, né, uma reflexão. Eu agradeço desde já, né, a atenção de vocês em relação às teorias. Este é um vídeo que vai estar abordando todo o capítulo 9, é um resumo do capítulo 9. Nós provavelmente iremos fazer algumas observações dessas teorias nas nossas avaliações. E eu trago aqui uma reflexão das consequências de classes que vai trazer da luta de classes sociais, que vai trazer essas novas questões de trabalho. A burguesia criou as armas que a levarão à morte e gerou também os homens que empunharão aquelas armas. Os operários modernos, os proletariados. Proletários de todos os países, univos. São frases, né? são frases de Karl Marx.
que trazem aí uma visão em relação à grande massa que trabalha muitas vezes de forma alienada, que não sabem a força que possui em relação a esse complemento dessas duas classes sociais, os capitalistas e os proletariados. Ok? Então, valeu. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e bons estudos.